ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos nessa sequência de vídeo, nessa sequência de discussão sobre literatura e estamos aqui hoje para dar continuidade falando do quê? Do arcadismo. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre o arcadismo na Europa e hoje nós vamos falar sobre o arcadismo no Brasil, certo? Gente, pensa comigo. Estamos falando do Brasil colônia, certo? Porque nós estamos no século XVIII, nós estamos ali por volta de 1700 e tralalá, então Brasil colônia. Eu sei que é difícil para vocês imaginar isso, mas nessa época não tinha internet. Então acompanhe comigo. Então vocês concordam que as coisas demoravam um pouco chegar aqui? Né? A Europa estava muito à frente, à nossa frente, então demorava um tempo chegar aqui, por isso que a gente estudou lá o arcadismo na Europa e agora nós vamos discutir o arcadismo no Brasil, tá? Então vamos entender o contexto histórico. Pensem no ciclo da mineração, ali no século XVIII, o ciclo da mineração. Gente, presta atenção, Minas Gerais era o centro econômico naquela época. Por quê? Porque Minas Gerais tinha muito ouro, certo? Então, naturalmente, com a mineração, houve ali uma elite. Vocês concordam comigo? E essa elite mandava os seus filhos estudar na Europa. Então, quem tinha dinheiro mandava os seus filhos ali para estudar em Portugal, mandava para Coimbra, para Lisboa, era onde estavam as escolas de referência, certo? Então essa rapaziada ia para lá, estudava, ficava um bom tempo lá, tudo que estava acontecendo naquele lugar, eles viviam junto, era uma realidade para eles também. Então, chegava um momento que essa rapaziada voltava para casa, né? Fiquei fora aqui 7 anos, 6, 7 anos, 8 estudando, e agora eu vou voltar para minha casa, não é assim? O que acontece, o natural, né? A gente sai para estudar, depois a gente retorna. Então, e eles retornavam e eles traziam em sua bagagem tudo aquilo que eles vivenciaram e presenciaram lá. Os caras chegaram aqui e quando chegou aqui, eles fizeram aquela carinha, sabe? A cara de nojinho daqui. O que tinha antes do arcadismo? Barroco. Então, quando eles chegaram aqui, assim, gente, para que tanto exagero? Nossa, que produção mais rebuscada, mais tensa, mais carregada. Meu Deus, gente, para com isso. Lá na Europa, o grito da moda lá agora é simplicidade, objetividade. Gente, nós estamos vivendo o iluminismo. O que era a filosofia do iluminismo? É o predomínio da razão, da ciência, do conhecimento. É onde eles diziam assim, ó, o homem iluminado pelas luzes da razão. E o homem, nesse momento, ele escolheu. E entre a fé e a razão, ele escolheu a razão. Entre a religião e a ciência, ele escolheu a ciência. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Então, gente, só para lembrar vocês, as ideias iluministas inspirou várias revoluções pelo mundo afora. A Revolução Francesa lá na Europa funcionou? Funcionou. A independência dos Estados Unidos funcionou? Funcionou. E a Inconfidência Mineira aqui no Brasil funcionou? Brasil. Gente, então,
E aí eu vou falar para vocês o que é a Inconfidência Mineira, porque nós estamos nesse contexto. Minas Gerais era o centro econômico devido ao ouro, e aí é o arcadismo dentro do contexto da Inconfidência Mineira. O que foi Inconfidência Mineira, professor? Não estou lembrado. Peraí, deixa eu dar aquele pitaco assim na aula de história para você se situar. Então, a Inconfidência Mineira, gente, foi um movimento elitista, tá? Quem participou desse movimento foi um grupo de elite, de pessoas letradas, como os carinha que acabou de chegar da Europa, né, estudado e tal, e uma elite aqui. O único pobre que participou da Inconfidência Mineira foi Tiradentes. E adivinha quem foi condenado à morte? O único pobre, Tiradentes. Brasil, né? De novo. Então, o fato é que, o que foi Inconfidência Mineira? A mineração, o ouro era o produto da vez ali, né? É o e nós éramos colônia, e nós éramos explorados, isso vocês sabem, nós éramos explorados. Então, toda a produção, tudo que produzia aqui, a gente pagava muitos impostos para Portugal, desaforo, né? Então, lembra de 1/5, quer dizer, de tudo que o pessoal aqui conseguia com a extração do ouro, 1/5, ou seja, 20% de tudo isso ia para Portugal. Então o pessoal começou a ficar muito irado. E aí, gente, onde você só tira e não repõe, é lógico que uma hora essa fonte vai secar. Então o ouro foi diminuindo, né, porque a exploração era muito grande, mas os impostos, a forma de pagar os impostos não diminuía, né? E o pessoal começou a ficar muito bravo com isso. Fala, gente, mas a gente está trabalhando, pagando impostos caríssimos, muito alto, e não tá certo, né? E aí, ainda para complicar, ainda estava sendo anunciado aí pelos portugueses o tal do derrama. O que era o derrama? Além de eles já pagavam lá 1/5, né, 20% da produção para eles criaram aí essa derrama, que era o quê? Cada região tinha que produzir ali 100 toneladas de ouro. Era a meta. E se a região não batesse essa meta, não cumprisse essa meta de 100 toneladas de ouro em um determinado tempo lá, né, por ano, eles confiscavam os bens da pessoa. Pensa, gente, que desaforo. Então, se a região não produziu, não conseguiu, né, repassar 100 toneladas, eles vinham e iam na casa das pessoas e confiscavam, e pegavam ali bens, pegavam o que a pessoa tinha para pagar. Então, o pessoal muito contrariado com isso, e estava também inspirado com alguma coisa que já está acontecendo. Então, estava acontecendo várias revoltas que estavam dando certo. Então, eles fizeram o quê? Vamos também aqui criar um plano, uma luta, não vamos ficar parados não, vamos fazer alguma coisa, né? O pessoal que está aí lutando, que está surgindo efeito, o pessoal tem conquistado muita coisa. Certo? Por que a Inconfidência Mineira não deu certo? Porque um fofoqueiro foi e contou todo o plano do pessoal. Esse fofoqueiro contou em troca de quê? Por que ele dedou aqui os brasileiros lá para Portugal? Porque ele tinha uma dívida muito grande com o pessoal de Portugal e ele dedou em troca do perdão de sua dívida, né? Sacana, cara sacana mesmo. Dedurou e eles vieram e condenou o povo e matou o Tiradentes, né? Cortou a cabeça dele, para servir de exemplo os outros. Isso foi Inconfidência Mineira, certo? Isso aconteceu lá em 1768, tá bom? Tá, o arcadismo aconteceu nesse contexto. Então, o que é o arcadismo? Gente, o arcadismo a palavra arcadismo vem da palavra Arcádia. E o que é Arcádia? Já falei no vídeo anterior. Arcádia é uma região da Grécia Antiga, onde viviam pastores que cultuavam a natureza. Lembra dessas 3 palavras, Grécia Antiga, pastores e natureza. Se você lembrar dessas 3 palavras, a gente falou em arcadismo, lembra? Pastores, Grécia Antiga, natureza. Você mata as questões relacionadas ao arcadismo, a maioria delas, tá bom? Então, os poetas árcades, eles estavam em Minas Gerais, né? Mas eles fingem estar lá na Grécia Antiga. Eles fingem estar, vamos brincar de estar na Grécia Antiga. Nós não estamos aqui vivendo a Inconfidência Mineira, vivendo esse caos.
Vamos fingir que nós estamos lá na Grécia Antiga, como aqueles pastores, num lugar tranquilo, num lugar ameno, num lugar sossegado. Por isso, eu estou falando de fingir, por isso que os escritores da época, eles usavam pseudônios, porque eles fingiam ser outras pessoas. Ok? Temos aí o Cláudio Manuel da Costa, que assinava suas obras como Gloucester Saturno, e temos o Tomás Antônio Gonzaga, que assinava suas obras como Dirceu. E aproveitando, eu já falo de duas principais obras do arcadismo brasileiro, que é Marília de Dirceu. Tá vendo quem é Dirceu? Dirceu não é o Tomás, só que ele fingia, ele assinava como Dirceu. Marília de Dirceu, a mulher de Dirceu, a amada de Dirceu. Essa obra Marília de Dirceu, escrita por Tomás Antônio, ela se divide em duas partes. A primeira parte toda tranquila, toda romantizada, e a segunda parte é uma parte melancólica, com uma carga depressiva muito grande. Por quê? Porque a segunda parte ele escreve, ele já estava preso. Lembra que eu falei para vocês que Inconfidência Mineira era elitizada, então quem participou ali era pessoas letradas, pessoas com dinheiro. Então esse cara aí que participou, que veio lá da Europa, né, todo com aquele estudo todo, que participou da Inconfidência, né, eles foram aí punidos. Então ele estava escrevendo Marília de Dirceu, escreveu a primeira parte aqui de boa, fora, né, tranquilinho, romântico, e depois a segunda parte ele escreveu Estava na Prisão. Então a obra toma aí outro rumo, mais com uma carga mais pesada, mais melancólica mesmo. E ele escreveu Cartas Chilenas. O que é Cartas Chilenas? Ele foi uma obra política, uma obra satírica. Lembra do que era? Nós estudamos lá atrás o que é uma obra satírica? Era uma obra que se tratava de críticas, mas crítica indireta, certo? Então, Carta Chilena, eles queriam falar mal do governador de Minas Gerais, mas eles não podiam falar abertamente. Então, ele fingiu estar lá no Chile e fingiu que estava falando lá para os mandantes, para o governador do Chile, mas na verdade ele estava criticando era o governador de Minas Gerais. Então, essa obra é uma obra social, uma obra satírica, uma obra de cunho crítico, tá? Então, o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? Eles imitavam, quer dizer, vocês já perceberam, então eles fingiam ser os clássicos, e a isso se dá o nome de mimese. O que é mimese? Imitação. Então eles imitavam ser os clássicos, por isso o nome neoclassicismo. Neo é novo, tá? Então arcadismo ou neoclassicismo, vocês entendem que neoclassicismo é porque pessoas aqui fingindo ser os clássicos. E quem eram os clássicos? Os gregos romanos, né, lá da antiguidade. Então eles fingiam ser esse pessoal, por isso neoclassicismo, novo classicismo. Características do arcadismo. Aí vocês perguntam, professora, as características do arcadismo no Brasil são as mesmas características do arcadismo de Portugal? Sim. Por quê? Porque o pessoal que veio de Portugal, né, esses meninos que foram para lá e ficaram lá estudando e trouxeram essa novidade para a gente, eles vieram direto da fonte. Então, as características como simplicidade, bucolismo, fugir do ambiente conturbado da cidade e procurar um lugar tranquilo, são características do arcadismo, tanto aqui quanto lá na Europa. Tá? Então, toda poesia, gente, sempre as poesias do arcadismo se passa no campo, em um lugar tranquilo. Isso se chama bucolismo, um lugar ameno, fugir da cidade, o racionalismo, o uso da razão, uma obra, uma produção mais equilibrada, mais simples e mais harmoniosa. Então, essas são as características do arcadismo. Então, gente, o arcadismo no Brasil é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a compreensão de vocês. E qualquer coisa, eu estou aqui, pode mandar suas perguntinhas, tirar suas dúvidas, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde vocês não estão indo para a escola, eu estou aqui para ajudar vocês. Tentar ajudar, pelo menos um pouquinho, tá bom? Muito obrigada e até a próxima videoaula.